A prisão de Jair Bolsonaro é vista como um marco na política brasileira, refletindo os desdobramentos de investigações que abrangem acusações graves, como tentativa de golpe, abolição do Estado Democrático de Direito e corrupção. Essa situação carrega implicações profundas para a estabilidade política e o futuro do país. A decisão de prender Bolsonaro foi motivada por um longo histórico de investigações, conduzidas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as alegações estão o uso de redes de desinformação, falsificação de documentos e articulação com militares para minar a democracia. Esses processos destacam como figuras de alto escalão, incluindo Bolsonaro, são responsabilizadas por suas ações, sinalizando um avanço no combate à impunidade. No Brasil, 19 SOAs, 20 SOAs. No entanto, a situação não é apenas judicial, mas também política. Bolsonaro e seus aliados continuam a alegar perseguição política, sugerindo que as investigações são parte de um esforço para desacreditá-lo e neutralizar sua influência nas eleições de 2026. Ele se posiciona como vítima de um sistema que busca silenciar sua base de apoio, o que continua a polarizar o país entre seus defensores e críticos. 20 SOAs. Esse episódio também reforça a necessidade de fortalecer as instituições democráticas para prevenir futuros retrocessos. Para seus opositores, a prisão de Bolsonaro simboliza justiça e proteção ao Estado democrático. Para seus apoiadores, representa uma narrativa de resistência contra o que consideram abuso de poder. Esse cenário revela não apenas os desafios jurídicos e políticos enfrentados por Bolsonaro, mas também o impacto mais amplo em um país dividido, que busca reconciliação e fortalecimento institucional após anos de turbulência. A análise da prisão de Jair Bolsonaro pode ser abordada a partir de diferentes perspectivas, considerando fatos recentes e suas implicações, o contexto judicial e político, motivações jurídicas. A prisão está relacionada a uma série de investigações, incluindo o envolvimento em um esquema de desinformação sobre as urnas eletrônicas e a suposta tentativa de golpe ao contestar os resultados das eleições de 2022. Essas acusações têm como base declarações públicas de Bolsonaro, uso de documentos sigilosos em eventos políticos e supostas conexões com grupos extremistas que participaram dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Processo democrático. A detenção reflete o amadurecimento das instituições brasileiras, mostrando que mesmo figuras poderosas estão sujeitas à lei, porém, também expõe fragilidades, como a polarização exacerbada, que torna a justiça alvo de acusações de parcialidade por apoiadores do ex-presidente. Impacto na base de apoio. Bolsonaro continua a contar com um grupo expressivo de seguidores que interpretam sua prisão como uma perseguição política. Essa narrativa pode ser usada para mobilizar sua base, mantendo-o como um símbolo de resistência mesmo fora do cenário eleitoral. Repercussão internacional. A prisão teve ampla cobertura internacional, com analistas apontando a medida como uma prova do esforço brasileiro para combater a impunidade. No entanto, há preocupações sobre possíveis impactos na estabilidade interna, incluindo manifestações de apoiadores e tensões institucionais. Implicações para o Brasil. Polarização. A divisão ideológica pode se intensificar, dificultando a coesão social e a governabilidade no país. O desafio será encontrar formas de dialogar com diferentes setores da sociedade para reconstruir a confiança. A prisão de Bolsonaro pode influenciar as eleições de 2026, dependendo de sua elegibilidade e do impacto que sua ausência terá na formação de lideranças conservadoras. Fortalecimento da justiça. Essa decisão pode ser vista como um marco no combate à impunidade, mas exige atenção contínua para que o processo seja transparente e alinhado às normas legais, evitando interpretações de viés político. Em suma, a prisão de Jair Bolsonaro é um episódio complexo que mistura justiça, política e sociedade. Seus desdobramentos definirão o futuro da democracia brasileira e a capacidade do país de lidar com sua polarização interna.